acho que é importante destacar que nenhum país, volto a dizer, nenhum país alcançou, desenvolveu algum projeto de superação de crises climáticas, humanitárias, que seja sem investimento na educação. Prova disso, ou nos serviços públicos como um todo, mas também na educação. Nós sabemos o que foi carregar a educação pública federal durante o período da pandemia, durante o período do ensino remoto emergencial, e nós sabemos o quanto os trabalhadores e trabalhadoras da educação, docentes e tais, foram fundamentais para que esse processo pudesse continuar acontecendo. Então, apesar de tudo isso, apesar dos mais de 68 dias de greve aí dos companheiros da FASUBRA, dos mais de 50 dias de greve de nós, servidores e servidoras da Rede Federal de Ensino, o governo permanece, assume uma postura intransigente no sentido de blefar e nos tensionar para que nós pudéssemos aceitar de pronto uma negociação imposta, restrita, inclusive, numa proposta rebaixada que não atende nem de longe às nossas expectativas. E aí eu encerro dizendo que a nossa posição é de não recuarmos nesse processo de luta, mas exigirmos que o governo Lula cumpra suas promessas de campanha, assuma as negociações e que coloque, de fato, o povo e a educação pública no orçamento. Não aceitaremos nenhum blefe, inclusive de nenhuma outra entidade que não tem carta sindical, que não tem legitimidade. Vem conduzindo os seus enfrentamentos, disputando o fundo público e colocando na ordem do dia a necessidade de que, sem investimentos e dignidade aos servidores e servidoras, sem investimentos nos aparelhos públicos, nós não temos condições de sobreviver. Não temos condições de afirmar nossos sonhos, não temos condições de pensar num futuro que é para o conjunto da nossa classe, não só para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas também para a juventude, que olha no ensino técnico e tecnológico, no ensino superior, uma perspectiva para a sua existência, uma perspectiva para o seu existir. Queria aqui, mais do que qualquer outra coisa, alcançar a discussão acerca dessa nossa negociação com o governo federal, que se dá de uma forma um pouco mais acelerada desde o início das greves, iniciada pelos companheiros e companheiras da FASUBRA, seguida pelo Sinasef e, ao fim, a partir do dia 15 de abril, pela militância do Antissindicato Nacional, e todas as movimentações, e aqui eu quero colocar as palavras com precisão a qualificar a postura do governo federal, antissindicais que vêm sendo perpetradas pelo governo a partir dos seus agentes no MGI. E eu digo antissindicais porque as movimentações recentes que foram colocadas, assim como já se sinalizou nessa mesa, vieram a tentar dividir os servidores públicos federais que, desde o início da campanha salarial de 2024, atuaram de forma unitária na construção da sua pauta, na afirmação das suas negociações e de forma extremamente paciente, por quase um ano, participamos de mesas, dialogamos, apresentamos as nossas propostas para ter aqui algo como uma resposta pífia pelo governo federal, que tem uma opção política de prestigiar o capital em detrimento dos interesses dos servidores e servidoras, em detrimento do serviço público de modo geral. Quero colocar aqui que essa questão ela se mostra sintomática por diversas movimentações nessa antissindicalidade. E a primeira delas está relacionada ao modo como o governo segue nos enrolando. A proposta inicial que o governo trouxe no fim do ano passado, 18 de dezembro, e que teve pouca movimentação, pouco avanço, ainda que significativo, resultante do que foi a nossa mobilização grevista, ela se deu em um compasso de tempo extremamente alargado. A gente está falando de dezembro para cá, gente. A gente está falando de quase meio ano para o governo ter que se mexer e ter que demandar das categorias uma mobilização que ela é heróica na construção dessa greve para que pudéssemos ter alguma movimentação. E eu digo que é uma enrolação, minha gente, inclusive tendo por conta o que foi a nossa última mesa de negociação no dia 15 passado, em que os professores e professoras tiveram a oportunidade de ter uma interlocução com o governo, apresentar vícios no que foi aquela proposta, e numa reuniãozinha de meia hora, e uma ligação para a ministra Esther Dweck, que estava numa condição bastante adversa, lá no Rio Grande do Sul,
proporcionar uma movimentação. Gente, é meia hora de quem quer fazer alguma coisa que pode nos dar uma resposta. A gente não precisa ficar esperando semanas, meses para ter uma devolutiva. E quem está em greve tem pressa. E nós temos pressa por uma nova mesa de negociação com o governo federal. E não vamos admitir essas saídas que elas são, para além de ultimatistas, extremamente desrespeitosas com servidores e servidoras.